Dá uma olhada só na pergunta que veio lá no direct do Instagram, tá? E ganhou destaque aqui no canal do YouTube essa semana. André, como é que você analisa um falso rompimento através do fluxo de ordens, tá? Eu gravei esse vídeo aqui para explicar, na verdade, para te dar uma resposta de como é que você pode fazer isso, sim, tá? Mas a segunda parte do vídeo, que eu acho a mais interessante, tá? É pro cuidado que você tem que tomar para esse pensamento. Por isso que essa pergunta, na verdade, ganhou destaque, tá? E virou um vídeo aqui no canal nessa semana. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente trading, tá? E é um quadro, né, uma série que eu chamo de dúvida do trader, porque é, na verdade, uma dúvida comum, né? E eu acabo, né, respondendo ela aqui, tentando direcionar de um jeito que, no meu entender, vai acabar ajudando, né, uma quantidade maior de pessoas e não só respondendo aquela dúvida em isolado, tá? Vamos lá. A primeira parte do vídeo é, tá bom, como é que de fato você pode usar isso? Tá? E a segunda parte do vídeo, que é mais importante, é a questão do cuidado, tá? Primeira coisa qual que é a lógica operacional de um rompimento, para depois falar de um falso rompimento? E de fato tem lógica operacional. Se você não sabe o que é lógica operacional, é o primeiro vídeo que eu vou deixar aqui no destaque, aqui embaixo, explicando, tá, o porquê, tá? Explicando o que é lógica operacional, na verdade. Qual que é a lógica, tá? A lógica de um rompimento você tem ali, especialmente no mercado futuro, tá? Que você tem a mesma, para cada comprado você tem um vendido, não em número, mas em quantidade de contratos, é um mercado de soma zero naquele mercado, tá? Se você considerar os outros mercados, ele pode estar arbitrado em outro mercado, mas naquele mercado, tudo que é ganho, né, por alguém é perdido por uma outra pessoa em termos de financeiro, não em termos de quantidade de pessoas, tá? Tudo que alguém ganha, alguém perde. Quando você tem bastante contrato em aberto, em alguns níveis de preço, tá? Especialmente quando você sabe traçar alguns níveis de preço, tá? Você de fato consegue pressupor que, ultrapassando um nível de preço, para cima ou para baixo, o melhor comprado dali ou o melhor vendido dali vai estar perdendo dinheiro a partir de um momento, tá? Essa é a primeira lógica de atuar em rompimento de níveis de preço. É você pressupor que, grande parte do volume do mercado é intraday, ou seja, tem gente ali operando no intraday, grande parte do volume, tá? Essas são operações de curto prazo, e que, e a partir de um ponto, fatalmente, né, vai ter gente perdendo dinheiro e esse cara potencialmente vai zerar a exposição dele, tá? Em alguns, isso não é sempre, não é todo nível de preço, obviamente, né, mas essa é a lógica do negócio. Então você tem algumas forças ali, tá? Quando passa de um nível de preço, pega ali, o mercado consolidou bastante numa região lateral. Quando ele rompe aquela região, tá? O melhor vendido daquela região, tá? Se tiver de fato volume ali, por aí vai, o melhor vendido, se romper para cima, vai estar perdendo dinheiro. Você tem a força do vendido potencialmente estopando, não é que ele vai estopar, mas potencialmente dos vendidos, reduzindo, né, a exposição na venda, e isso é compra. Você tem os caras que estavam comprados ali, eventualmente aumentando a posição na compra, não dá para inferir que isso vai acontecer, mas é uma figura potencial, tá, de continuidade do cara que já vinha comprando, continuar comprando, e você tem uma terceira figura aí que são os oportunistas, que seriam os HFTs, nós, né, e outras operadores de curto prazo institucionais, que é minoria, mas que se aproveitam daquele momento, né, o varejo na verdade não se aproveita do momento, o varejo usa isso como um setup. O HFT muitas vezes intensifica e dá o gatilho, né, para gera o rompimento para o varejo entrar, e você tem operadores pontuais, né, profissionais ou semiprofissionais, que também atuam ali porque percebem momentum, percebem que o mercado está andando naquela direção e intensificam comprando junto. O mesmo processo vale para a venda, tá? Essa é a lógica, são essas quatro forças, tá? Essas quatro forças, o errado estopando, o que já estava comprando continuar, o varejo e HFT, né, e o operador de momentum, que na verdade poderia até ser incluído nisso, mas é um cara mais profissional de mercado. Então, essas quatro forças. Então, quando você vê, tem um nível de preço bem traçado e por aí vai, o que você espera de um rompimento olhando pelo olho de fluxo de ordens, olhando com a lente do mercado de fluxo de ordens, tá? Que você espera, né, enxergar, né, stops no mercado, você espera enxergar a continuidade do pace, do ritmo do cara que já vinha comprando, né, naquelas acumulações, e você espera ver o grupo de HFTs comprando, o varejo entrando e por aí vai, e operadores pontuais, né, com ordens que não vinham acontecendo, mas com ordens diferentes na compra a partir daquele rompimento. Então você espera um aumento de frequência de ordens, do tamanho médio da ordem,
o intervalo, né, entre essas ordens e ordens grandes aumenta. O stop é aquele cara que está pagando para dentro da fila, ele está mandando uma boletada de 2, 3 mil contratos no mini índice, pouco se preocupando com o preço. Tá? O cara não está ali pagando, ele está ali agredindo o mercado, ele não está com ordem passiva. Então, e de players distintos. E o grupo de HFT comprando e o varejo entrando. O varejo não é fácil enxergar, tá? Não é só pegar as corretoras que estão no varejo lá, não é fácil enxergar a posição do varejo. O saldo ali, né, das corretoras, que geralmente são de pessoa física, não reflete a posição real, tá, do varejo. Tá? Isso é um fato. Não, mas isso deixa para outro vídeo. Então você enxerga, né, claro, André, primeira vez que eu estou olhando, né, não sei, você não tem um banco de dados mental para enxergar, para entender o que é a ordem média, quanto mais para saber que aumentou a ordem média, que o intervalo entre as ordens mudou, que entrou player diferente, quem que é o grupo de HFT, né, e por aí vai. Mas dá para ver, demora, você tem que ter banco de dados mental, né, acumular banco de dados, para poder, né, ir conseguindo fazer esse discernimento. O falso rompimento acontece na lente do fluxo justamente quando você não enxerga. O mercado trisca a cara para fora do preço ali da resistência e isso não acontece. Você não enxerga stop, tá? Que é o cara pagando a qualquer preço, faltou dizer, né? A preços piorados. O cara paga 1, depois paga 2, 3, 4, 5, ele vai piorando o preço com um lote médio grande, tá? Com cara de saída do mercado e não de entrada no mercado. O cara não está preocupado em esconder a ordem dele. Quando o cara está entrando na posição, geralmente esse cara está preocupado em esconder a ordem dele. Quando ele está saindo, especialmente perdendo dinheiro, ele está pouco se lixando, ele está querendo sair rápido, ao melhor preço possível, tá? Com um intervalo curto entre as ordens, com agressões de ordens grandes. O cara está deslocando o preço. O grupo de HFT detonando para aquele lado também. Se você não enxerga isso na tela, se você não enxerga uma mudança de ritmo, uma mudança de pace, provavelmente você está... Aqueles 4 elementos, né, do rompimento não aconteceram. O stop do vendido não entrou, né, o cara que continua comprando ou está num ritmo muito fraco, o HFT não entrou comprando e o varejo não acompanhou, né, pode acontecer um mix disso daí, alguns entrarem, outros não, o oportunista ali um pouco mais institucional, um pouco mais profissional, que está atuando ali por conta do momento, não entrou também, ou só entrou algum desses players, ou entrou, mas em menor escala. Você fala, a chance disso aqui ser um falso rompimento é muito grande. Ou seja, dá. Você precisa acumular banco de dados mental, você precisa saber as variáveis de fluxo para olhar. Quem não tem ideia do que eu estou falando, de variável de fluxo de ordens, tem um vídeo aqui também, as 7 variáveis importantes de microestrutura de mercado ou de fluxo de ordens, as mais relevantes. Ali vai te dar uma boa ideia de como você começar a olhar para a tela. Como? Mas não vai te dar uma noção de quantidade. Isso, né, você precisa acumular banco de dados mental. Agora a segunda parte do vídeo, né, que eu julgo a mais importante, eu não olho o mercado assim. Tá? Eu não olho o mercado desse jeito. Já olhei há muitos anos atrás, muitos, né, no meu começo, né, 2, 3, 4, 5 anos de mercado, mas assim, eu vou tentar ser um pouco mais... Já falei isso em outros vídeos, mas eu vou tentar ser um pouco mais... um ângulo diferente aqui, né? A minha abordagem, ou seja, que eu achava, né, depois eu descobri isso, era uma abordagem de foto. Tá? Porque é muito fácil, né? É muito convidativo você ter essa abordagem de, olhar o rompimento, porque te dá uma noção objetiva de quando olhar para o mercado. Eu estou esperando, tem uma faixa muito clara, eu vou esperar triscar para fora dali. Tentar pegar a ida, né, se romper de fato, ou tentar pegar o falso rompimento e pegar a volta. Mesma coisa no caso da perda de um suporte muito claro. E gastava muito tempo, né, entendendo, traçando, né, os níveis de preço, olhando o volume. Cara, e não significa que isso é tempo perdido, mas a grande questão é o que você está buscando no mercado. Olhar o mercado como eu olhava, de rompimento em rompimento, me fez olhar o mercado, analisar o mercado, como se fosse analisar um filme olhando figuras ou olhando trechos muito pequenos do filme. E aí, né, a grande mudança que eu fiz, né, ao longo de um tempo, não foi do dia para a noite, foi passar a olhar o mercado, né, como um filme, né, e não como pontos isolados, de rompimento e rompimento. Por quê? A questão é a seguinte... A pergunta que me vinha na cabeça, nem era clara essa pergunta, né, mas ela me vinha e depois ficou clara. Caramba, o que os caras que estão negociando entre um rompimento e outro estão olhando? Cara, e aí eu falava, não é possível, entendeu? Os níveis de preço são muito claros. Agora, por que tem gente que consegue negociar enquanto o preço não está, né, nos níveis de preço? Tá? Entre os níveis de preço. Por
Por quê? O que esse cara está olhando? Né? E aí, putz, essa mudança de abordagem para que eu chamo de contar a história do dia hoje, né? Que é olhar o mercado no nível microestrutural. Você não sabe, né? Tem um vídeo aqui também no canal falando o que é, né? Como é que se conta a história do dia no índice, né? Um exemplo, né? E assim, isso é o que eu faço hoje. Contar a história do dia, tá? É saber, putz, se o mercado está bem precificado, primeiro, tá? Em termos de se ele está, se o índice está no preço que seria o justo, ou se ele está acima ou abaixo, é a magnitude que ele está discrepante do justo, e quem está fazendo o preço no mercado, tá? No nível microestrutural, tá? É a HFT que está fazendo onda? Não é? É algoritmo executor, que eu acho que é o que mais desloca preço em termos, né, de fato de fazer o mercado de fato mudar de patamar, ou não é? Se é, a que taxa que ele está participando e por aí vai. Olhar o mercado mais com cara de filme do que com cara de foto. Essa foi a primeira mudança. E aí, né, depois de um tempo, não na hora, né, o que eu percebi, que eu estava pressupondo na minha cabeça, né, que o mercado acontecia, todo mundo estava ali olhando para o rompimento, como se aquilo fosse um evento, e aí ou como se aquilo fosse um indicador, a publicação de um indicador econômico, onde de fato está todo mundo olhando por uma informação nova que vai sair sobre o futuro e que de fato reprecifica os ativos. Ali está todo mundo olhando, né, para aquela publicação de indicador econômico. Um rompimento, na minha cabeça, era um evento que era importante, todo mundo está olhando para aquilo. Mas na verdade tem muita história que já está acontecendo. Tem muita história que já está rolando. E o rompimento, ele é só uma etapa. Pode acontecer ali ali pode ser um evento, pode acontecer a partir dali de mudar a história, né, de entrar ordem, pode entrar stop ali, isso. Mas já existe uma história rodando. Já existe, tem outras variáveis no mercado que ajudam a precificar o índice, que estão rodando, e estão rodando por questões próprias, por questões até global, por questões macro-global, que não necessariamente tem a ver com aquele stop, daquele rompimento, daquele preço do índice. Então já existe uma história rolando. E a minha cabeça, ela é focada muito mais em olhar, em contar a história do dia, do que ficar olhando o mercado em fotos de rompimento em rompimento. Não significa que você não pode, tá? Mas eu inverti a ordem, tá? Eu inverti a ordem. Não significa que eu não olhe em níveis de preço. Olho, mas muito pouco hoje, muito pouco mesmo. A maior parte do tempo eu estou contando a história do dia e às vezes tem níveis de preço que eu falo, putz, olha aqui o varejo vai entrar, né? Eu ponho, imputo essa informação, até pelo varejo estar muito relevante no mercado, né? Hoje, eu imputo essa informação na minha cabeça, mas contando a história do dia primeiro, antes de ficar, né, focado ali de rompimento em rompimento, sem se preocupar o que acontece entre os rompimentos. E assim, já falei isso em outro vídeo aqui também, né? O problema de você unir price action com fluxo, tá? E vou repetir aqui de maneira bem resumida. A grande questão o problema de quem faz isso sem tomar cuidado, dessa união de técnicas, é que o timing, tá, do fluxo pode e costuma ser diferente do timing do price action, tá? O que é timing? Começo, meio e fim das oportunidades. André, dá um exemplo claro. Ou seja, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de pegar a ligada ao começo de um algoritmo low frequency, um VWAP, um VWAP, um POV, Implementation Shortfall, não importa, no começo, quando é um cara específico, no tamanho de ordem específica, com uma frequência de ordens específica, né, eu gosto de pegar porque, putz, esse cara é um cara que vai ter uma ordem muito grande para executar, ele está no começo, ele aciona o HFT para entrar junto com ele, cara, vira uma enxurrada para aquele lado que te dá muita segurança de ter um parceiro que está comprando a preços piorados ou vendendo a preços piorados. Tá? Eu gosto disso. O timing desse cara, a ligada desse cara quase nunca coincide com um rompimento de nível de preço. Porque não é isso que esse cara está olhando. Para ele ligar esse robô, né, ele tomou uma decisão provavelmente no comitê de investimento que não tem a ver com aquele nível de preço. Tá? Então, assim, o timing disso, a ligada, que é o melhor risco-retorno para mim, é logo ali nas primeiras ordens da ligada desse algoritmo. Quase nunca coincide com o nível de preço. Ou seja, o timing, o começo, o meio e o fim da oportunidade gerada por esse algoritmo é diferente do começo, meio e fim de um rompimento, de um falso rompimento, na maior parte das vezes. O que não significa que você pode excluir, você tem que apagar. Eu uso muito pouco rompimento de nível de preço como gatilho, tá? Mas vamos lá. Acontece,
de já ter um algoritmo ligado na venda, ele já está há um tempo ligado na venda, e aí você tem um suporte que o mercado está trabalhando ali, não perde há vários dias ou há várias horas, não importa, né? E aí, com esse algoritmo ligado numa taxa de participação de venda relevante, você com a lógica operacional na cabeça de falar, cara, esse cara tem um lotão para vender. Na hora que perde esse suporte, ele pode te dar um gatilho para uma camada extra de confirmação, tem que tomar cuidado com isso, de que, olha, tem mais uma coisa indicando que tem um fluxo vendedor ali para você atuar naquele rompimento, pressupondo que ali naquele rompimento você vai ver uma aceleração de ordens de venda, provavelmente por stops de comprado, você vai ver o cara que já vinha vendendo, continuando vendendo, o varejo e os HFTs aumentando, intensificando ou entrando na venda, e alguns oportunistas entrando na venda também. Ok, te dá uma baita de uma, vamos dizer, uma confiança a mais para entrar naquele rompimento. Mas, entende? Já o grau de importância de você estar contando a história do dia vem antes do rompimento, e não o contrário. Porque senão você só passa a olhar o mercado pontualmente naquele rompimento e faz a pergunta, nossa, quem está vendendo aqui? Ah, o mercado vai perder esse suporte. Quem está vendendo aqui? Você perde toda a riqueza da história, de entender que, putz, às vezes 300, 400, 500 pontos atrás, esse cara ligou um algoritmo de venda e lá foi a oportunidade boa pelo fluxo. E não no rompimento do nível de preço. Tá? Tem uma história antes, tem uma história que vem acontecendo antes e que tem começo, meio e fim diferente do começo, meio e fim do rompimento. Ok? Eu inverto a ordem na minha cabeça. Ah, André, mas por que você fala tudo isso? Isso talvez funcione para você. De fato, para mim funciona melhor desse jeito. Mas por que eu falo isso com um pouco mais de propriedade, de dizer que putz, a maior parte das pessoas de sucesso de intraday que eu conheci, que não são tantas, mas por ter nascido dentro de uma corretora que atendia autônomo profissional, ex-operador de pregão, ex-broker e por aí vai, que a maior parte que ficava dentro da mesa tinha sucesso, eu nunca vi esses caras contando nos almoços, ou conversando, ou indo nas festas, que seja, na relação social, falando de mercado com essa abordagem de rompimento de nível de preço toda hora, toda hora, toda hora. E sim, sempre algo relacionado ao que eu chamo de contar a história do dia. Não necessariamente nesses termos que eu uso hoje, e não necessariamente com as oportunidades de hoje. Tá? As oportunidades que eu ponto, as oportunidades vão mudando, as brechas que o mercado vai te dando de ganhar dinheiro, elas podem ir mudando, e elas são mutantes, elas vão mesmo, e mudaram muito ao longo dos anos. Mas a forma de olhar o mercado, nesse nível mais profundo, de contar a história do dia, de quem está fazendo preço, quem está executando ali, porque isso que te ajuda a criar a lógica operacional, isso não mudou. Tá? Essa questão de olhar o mercado no nível mais profundo e que tipo de grupo, não é quem pessoa, mas que tipo de participante, qual que é o modus operandi dele, quem está fazendo preço naquele momento, isso não muda muito ao longo do tempo. Tá? Muda pouco porque entra um outro player, que nem entrou o RLP agora, era um player que não existia agora, há alguns anos, Mas muda pouco o modus operandi de ler o mercado, de contar a história do dia. Agora, onde está a brecha com o melhor risco-retorno, isso foi mudando muito e deve ir mudando muito ao longo dos anos. Tá? Então, eu espero que você tenha entendido aqui o que eu quis dizer. Dá para você fazer o que esse cara perguntou, analisar um falso rompimento por fluxo? Dá, cara. Mas dá para ir muito além disso. Dá para contar a história do dia. Dá para você pegar outras oportunidades entre os rompimentos que você nunca vai enxergar se você só tiver um olho de filme, um buscar meta na tua cabeça, que só olha o mercado em rompimento e ali eu olho uma camada extra de validação que é o fluxo. Tá? Dá para ir muito além disso, sem jogar fora esse arcabouço que você tem de traçar bem níveis de preço e usar ele como oportunidades extras de ali aumentar um pouco a mão, pegar aquele momentum quando perde ou rompe o nível de preço, ou você perceber que ali, putz, não foi. Então, a chance disso aqui ser um falso rompimento é muito grande. Usar aquilo como uma oportunidade a mais no seu operacional, mas não como um único óculos, a única lente através da qual você olha o mercado. Tá? Essa é a observação que eu quis fazer nesse vídeo aqui. E se você gostou desse conteúdo, clica no curtir, que o YouTube entende que ele é bom e mostra para pessoas interessadas também, tá? E a única coisa que eu peço de verdade, peço em todo vídeo, eu sei que é chato, mas comenta aqui embaixo, cara. Comenta aqui embaixo, sempre sou eu que respondo, demora um pouquinho às vezes,
né? Não é ninguém da equipe, sou eu que respondo, mas isso gera uma sensação de comunidade, pessoas que pensam igual, ou até que discordam, mas que discordam, né, sem ironia, né? Eu não gosto desse tipo de ironia, eu não trato os outros de forma irônica, nem nos comentários, né? Não gostaria que você tratasse nem a mim e nem a quem gosta, né, e quem acompanha esse conteúdo também. Mas, cara, coloca aqui embaixo a tua observação sobre isso. Como é que você enxerga essa questão de rompimento de nível de preço ou de falso rompimento aliado ao fluxo? Como é que é isso para você? Tá? E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Abraço, boa semana.